Vamos então agora à segunda parte do estudo. Estudamos na primeira parte dessa lição 6 o ponto 1. Agora nós vamos estudar o 2 e o 3. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Então, ele falou lá no ponto 1, né? Aliás, na introdução, perdão. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus. Vamos ver aqui. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isto indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Eram não porque Deus quisesse. Porque nós vamos ver depois, o apóstolo São Paulo foi lá e pregou a eles. E várias pessoas se converteram. Na verdade, vamos ver Pedro pegando para Cornélio, antes até de Paulo pregar aos gentios, Pedro pregou para Cornélio, que era um gentio. Ele, não só ele e a sua família receberam o evangelho, como foram até mesmo batizados com o Espírito Santo e posteriormente nas águas batismais. Então a vida sem Cristo, não porque Cristo quisesse apartar dos gentios, ou Deus quisesse apartar dos gentios, não. É porque os gentios tinham se apartado de Deus através das suas práticas e sem conhecimento. Agora não. Agora, após a regeneração, essa situação mudou. Também ele diz, não somente estavam sem Cristo, mas estavam separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, ou seja, a circuncisão e outros mais, mas também que não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Meu irmão, tem que lembrar você o seguinte, olha só. Deus tinha um plano de salvação desde da morte, do pecado de Adão e Eva. Aliás, antes, né? Diz que Jesus era o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Então, Deus colocou esse plano dele de salvação a partir do momento que Adão e Eva pecaram. Mas lá na frente, Deus chama Abraão e diz, de ti farei uma grande nação. Fala das areias do mar, que é a descendência judia, né, dos judeus, seus hebreus, judeus, enfim, seus descendentes, e olha para a estrela do céu, os descendentes pela fé, aqueles que vieram aceitar ao plano de salvação, tanto os judeus como os gentios. Eles estavam afastados de Israel e das promessas que Deus deu a Abraão. Deus deu a Abraão. Aí hoje, no século XXI, as pessoas falam, eu vou acreditar numa palavra que foi dita por um homem lá, e alguns chegam até a dizer da idade das cavernas, que fazia fogo com pedrinha, sei lá o quê. Deus é Deus, e sempre será Deus. Ele deu a promessa a Abraão, e essa promessa passou de Abraão para Isaac, para Jacó, para José, para todo mundo, para Davi, para Paulo, para Pedro, para Silas, para outros, e chegou até nós. E a palavra de Deus é que eu tenho que crer. E Paulo falava isso para os gentios naqueles dias. A contestação cruel é de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e sua descendência. Mas mesmo no Antigo Testamento, alguns judeus se converteram. Naamã, Raabe, Ruth, aqueles que tiveram contato com os judeus e ouviram deles a mensagem deste evangelho, e outros mais, se converteram, aceitaram o plano de salvação, ou a promessa, a esperança de um Messias, e serviram. E, por exemplo, Raabe e Ruth, que eram gentias, são contabilizadas na ascendência de Cristo. Então, também no Antigo Testamento houve conversões. Nessa perspectiva, ler as promessas, vamos adiante aqui. Entretanto, que os gentios precisavam saber que era que por meio de Cristo eles também se tornaram descendência de Abraão. Abraão, pai da fé, e através de Cristo nós também somos descendência de Abraão. Alienado aos pactos das promessas. Aí nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e agora alienados, mais uma vez, afastados aos pactos da promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabeleceu com os patriarcas de Israel. Deus
fez uma promessa a Abraão e deu a ele vários pactos, várias situações a qual ele precisavam cumprir. Esses pactos geravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Os pactos geravam mostrando para a vinda do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Um pacto feito com Abraão, outro feito com Moisés, outro feito com Davi. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados, de afastados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 3:29 é o último versículo que ele cita. Afastados estávamos, todos nós que não somos judeus de nascimento. Mas, através de Cristo, fomos trazidos também. Agora temos uma vida em Cristo. Agora somos um com Israel de Deus, aqueles que foram salvos e remidos lavados no seu cordeiro. E agora não estamos mais afastados dos pactos abraâmico, mosaico e davídico. E o último ponto da lição, para nós estudarmos aqui, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele cita o versículo 12, que lemos na introdução, que diz que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos conselhos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Desprovido de esperança. Talvez seja uma das coisas piores que aconteça na vida do homem, é não ter esperança. E a esperança é que faz a diferença entre nós, cristãos, e aqueles que não servem a Cristo. Muitos já estão esperando só essa vida, as coisas relativas aqui. E quando morrer, não sabem, não entendem, não conhecem, não têm esperança. Nós temos uma esperança aqui nessa vida, que Deus tem nos abençoado, mas a nossa esperança maior está quando Ele voltará para arrebatar a sua igreja. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pastor, é hoje? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 25 anos, como foi Abraão, pode ser 20 anos, como foi Isaac, e outros mais, que passaram por situações difíceis, mas que Deus prometeu que ia agir em prol deles, que ia fazer algo, ou que algo no futuro seria diferente, e assim o foi. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida nem túmulo. Falamos nas lições passadas que os romanos dominavam aquela época, foi um momento que Deus permitiu que os romanos dominassem, mas a cultura grega e a língua grega prevaleceu sobre o domínio militar romano. Tudo isso preparando-se para a vinda de Cristo e a pregação do Evangelho. E a cultura grega, os filósofos gregos, lá, Sócrates, Platão, Aristóteles, talvez você já tenha estudado alguma vez lá nos seus estudos sobre esses homens, e não tem esperança além túmulo para aquelas pessoas. Viveu, morreu. Então vamos ver aqui, vamos aproveitar a vida, vamos fazer o que precisamos fazer, porque depois não tem mais nada. Então não há esperança, não havia esperança. E os gentios vinham disso. Todos eles, porque a cultura grega dominou. Seja a igreja em Éfeso, seja a igreja em Galácia, seja a igreja em Corinto, seja a igreja em Tessalônica, seja a igreja em Colossos, Filipos, todos eram gentios. E aí eles não tinham essa esperança. E Paulo então escreveu sobre isso. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. E por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Deus decretou incluir o gentio no plano da salvação. Mas eles ignoravam isso, não tinham essa esperança. Como a esperança é âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medos e incerteza. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Só para deixar bem firme para os irmãos, nós não somos mais gentios, nós aceitamos a Cristo como Salvador. Então, nossa vida não pode ser uma vida de desesperança, uma vida sem paz, de incerteza, de medo.
Hoje o momento pode ser difícil, as situações podem estar ao contrário, mas temos uma esperança que brevemente Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja e as suas promessas serão cumpridas em nossa vida. E mesmo aqui nesta terra, Deus tem algo preparado para nós, e não só para nós, mas através de nós para abençoar outras pessoas. Então temos que ter a esperança, e a esperança é algo inerente ao cristianismo, a verdadeiramente servir ao Deus vivo e verdadeiro. E o último ponto da lição 3.2 diz: sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Você vai ver isso no Antigo Testamento. Até Israel entrou nessa história. E também no Novo Testamento, os romanos criam diversos deuses, os gregos também. Vê que o Paulo vai em Atenas, e vai, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, ele chega lá, já todo tipo de altar, inclusive ao Deus desconhecido. E ele começa, ele pega, eu falo na igreja de vez em quando, o gancho, né? Ele pega o gancho do Deus desconhecido e começa a falar para eles do Deus verdadeiro. Eles não conheciam, mas Paulo conhecia e apresentou a eles esse Deus. Mas ele disse: vocês são muito supersticiosos. Não acreditavam em todo tipo de Deus. Será diferente hoje? Também no Brasil, muitas pessoas acreditam em homens, acreditam em instituições, acreditam em deuses falsos, mas existe só um único Deus verdadeiro ao qual nós servimos e acreditamos. E este é o Deus verdadeiro que veio dar a vida eterna, veio dar a salvação a todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados, mais uma vez a palavra alienado, afastados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso não significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. É assim que o inimigo faz, escraviza a pessoa. Olha, se você não fizer isto, aí você vai acontecer aquilo, e acontecer aquilo outro, e tal, escraviza, e marca, e diz. Nosso Deus não. Nosso Deus traz esperança às nossas vidas. Ele traz promessas que vão se cumprir. O que Ele quer é apenas que nós abramos nosso coração, aceitamos Ele como Salvador, o sigamos e fazemos a sua vontade. E a Bíblia diz que os seus mandamentos não são pesados. Louvado seja Deus. É apenas cumprir a palavra do Senhor. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eterno verdadeiro Deus, como está em João 17,3. Fomos salvos, remidos e lavados no sangue do Cordeiro. E a conclusão diz: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa. Desesperançados e longe de Deus. Quanta coisa ruim, né? Mas um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Que dia foi esse? O dia que eu e você aceitamos a Cristo como Salvador. Entregamos a nossa vida. Desde quando eu dou testemunho na igreja. Nasci num lar evangélico. Meu pai e minha mãe me levaram para a igreja quando criança. Mas aos 14 anos de idade, eu fui à frente, num dia que meu pai pregava na Igreja Metodista Central do Caxias, e aceitei Jesus como Salvador. Este dia a minha vida foi mudada. Porque não adianta ser criado na igreja e não aceitar a Cristo. Precisamos aceitar. Um dia, esse dia, tudo se fez novo. As coisas velhas passaram e agora somos nova criatura em Cristo para glorificar o seu nome. Deus possa abençoar nossos amados irmãos, possamos sempre estar estudando e aprendendo a palavra de Deus a cada dia, em nome de Jesus.